A terça-feira começa com indicadores de inflação importante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. CPI acaba de ser divulgado, trazendo aí uma indicação ainda, né, para se monitorar a inflação. CPI mensal vem dentro da expectativa 0,4%, mas quando se olha para o dado cheio, o dado anual, CPI vem acima. Lili, assim, um trabalho pela frente para se conter esta inflação lá nos Estados Unidos. Felipe. Exatamente, Paula. É o dado mais esperado praticamente dessa semana, uma semana repleta de dados de inflação. Saiu inicialmente na China na última sexta-feira, agora Estados Unidos, saiu o IPCA no Brasil também, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o mundo estava olhando para os dados do CPI. E se veio, um pouco acima do esperado, principalmente com o núcleo da inflação um pouco mais quente, também algumas surpresas negativas em relação ao dado anualizado. Teve pelo menos uma notícia positiva aí, que foi o dado mensal dentro da expectativa e praticamente alinhado aí com o que o mercado estava esperando. Parece que foi essa situação que acabou trazendo uma percepção um pouco mais benigna por parte do mercado, principalmente porque eu estou monitorando os futuros americanos, e desde antes da divulgação dos dados, eles estavam um pouco ali contidos, inclusive até com o próprio Dow Jones Futuro operando numa leve queda. Saíram os dados do CPI, e aí os futuros americanos engataram uma leve alta, tiveram um pouco mais de ânimo, um pouco mais de respiro, os atores do mercado interpretando o dado como nada muito fora da normalidade. Se os dados permanecerem dessa forma, se os dados continuarem contidos, pode até mesmo, talvez, ser uma boa notícia para o Federal Reserve compor a percepção do Federal Reserve. Por mais que nas linhas, em algumas leituras do CPI, o Fed pode ficar um pouco mais pé atrás, um pouco mais cauteloso por causa desses dados, principalmente em relação a custos de moradia, custos de gasolina, que acabaram ficando ali um pouco mais impactando um pouco mais nesse número do CPI. Para ter uma ideia, cerca de 60% desse crescimento de 0,4% no CPI, 60% desse 0,4% foi puxado aí pela gasolina e custos de moradia. São dois pontos, dois itens que seguem sendo muito importantes e muito monitorados pelo mercado americano, porque o custo com moradia e o custo com combustível acaba não arrefecendo da mesma forma que outros custos dessa cesta do CPI. Então, esses pontos acabam sendo importantes. E como eles acabaram puxando e sendo responsáveis por muito dessa alta do CPI, o mercado acabou interpretando como um dado positivo no geral, por mais que esses pontos específicos ainda estejam pressionando o dado de inflação. Claro que a gente fica monitorando e fica olhando também toda a dinâmica do mercado americano, que segue renovando máximas intradiárias no seu mercado futuro, com o Dow Jones subindo 0,23%, o S&P subindo 0,57% e a Nasdaq subindo 0,78% agora. Como eu disse há pouco tempo, o Dow Jones Futuro estava num patamar negativo, cerca de 0,1% negativo, o S&P praticamente no 0 a 0, a Nasdaq com uma leve alta. Então, o mercado comprou um tom um pouco mais otimista, tanto é que eu estou até monitorando o CME Group para a gente ver como que ficou a expectativa do mercado pós-CPI. O mercado praticamente consolidado, que nessa reunião de março Federal Reserve vai manter taxas de juros, ampliou a percepção do mercado com manutenção de juros também na reunião de maio e deu uma leve ampliada também na visão do mercado de início de ciclo de corte de juros na reunião do dia 12 de junho. Agora são 56% dos atores do mercado acreditando que o Fed inicia o corte de juros em junho. Por mais, Paula, que a gente tem conversado aqui com alguns analistas, com alguns economistas, dizendo que esperam talvez mais para o início do segundo semestre, não talvez
em junho. Mas o mercado americano, os atores do mercado americano estão já projetando esse corte no mês de junho. Inclusive, Felipe, estou falando até agora aqui com o Fábio Fares, né, especialista em análise macro, que está sempre aqui com a gente, e ele traz a leitura dele. Realmente, ele estava ali até mais otimista para maio, diante, então, deste resultado de agora, ele acredita aí que deve sim ser em junho. Ele até traz aqui uma visão, né? Ele falou que a composição veio boa, mas na visão dele ali, enquanto os serviços estiver sendo ali, né, pressionado, mostrando de fato que o mercado de trabalho, enquanto ele estiver resiliente, o Fed vai ter este trabalho, né? Ele traz aqui a visão dele, high for longer, junho ainda é a data aí, então, deste primeiro corte para ele, mas ele ainda cita aqui que está ainda assim ficando perigoso este cenário, tem que se olhar muito de fato para o mercado de trabalho, que ainda assim está resiliente, está pressionando a inflação, olhando ali, apesar desta composição boa, o CPI aí, né, trazendo, ele traz essa preocupação ainda se o Federal Reserve vai ter elementos o suficientes para trazer alguma sinalização antes de junho. Ele acredita que não, porque ainda assim tem essa preocupação com o mercado de trabalho trazendo essa pressão principalmente para serviços. Na visão em geral, estou até olhando aqui nas agências, CNBC, Bloomberg, trazendo uma visão. Goldman Sachs, por exemplo, está interpretando os números como bom, né? Achando aí, de fato, que o número acabou vindo bem, né? Vendo ainda esse padrão desinflacionário. Passagens aéreas, carros usados acabaram subindo, indo ali para cima, pressionando também um pouco mais esse indicador do CPI. Apesar dos planos ali, cuidados com saúde, terem vindo com declínio, ainda assim, passagens aéreas e carros usados acabaram pressionando o CPI para cima. Ainda, de uma forma geral, na visão mesmo do próprio Fábio Fares, essa composição veio boa, como você mesmo fez essa leitura agora, né, inclusive do próprio mercado, o mercado interpretando, tentando interpretar aí, pelo menos, uma leitura melhor, apesar do número ainda vir ligeiramente acima das expectativas. Pois é, Paula, aí eu estou monitorando, né, eu estava monitorando o mercado americano futuro que segue renovando as máximas, estava monitorando também as treasuries, né, porque logo que veio a headline, logo que saiu o dado do CPI, as treasuries elas tiveram uma ligeira alta, principalmente com essa headline, né? Veio acima do esperado, a gente vê que talvez possa ser uma má notícia para o Fed. A taxa de 10 anos chegou a bater o pico ali quase de 4,12%, agora já arrefecendo, voltando para os patamares de 4,09%, praticamente onde estavam antes da divulgação dos dados. O que isso quer dizer, né? Que os atores do mercado estão lendo as linhas, né? Vão lendo todos os dados do CPI e interpretando. Tem um ponto importante, né, que acaba contribuindo com essa visão um pouco mais benigna, por mais que parte do mercado goste de ler o copo mais cheio, parte do mercado gosta de ler o copo mais vazio. Uma parte importante que acabou chamando a atenção foi o chamado Supercore. A gente lembra lá em janeiro, né, esse Supercore, ele teve uma alta bastante expressiva, chegou a 0,85%, mostrando que isso poderia ser um mau sinal e poderia até trazer algum tipo de problema na dinâmica da política monetária. Inclusive, agora em fevereiro, a leitura desse Supercore, ela arrefeceu, chegou em 0,47%. Então, dos 0,85 de janeiro, caiu para 0,47. Ainda é bastante elevado, ainda é um número importante, né? Justamente porque nas últimas leituras, até tem uma comparação. Antes da pandemia, quando a dinâmica, né, da inflação americana era muito tranquila, né, muito calma, não tinha tanto choque assim, esse número era 0,2%. O Supercore, né, do CPI ao longo das últimas leituras pré-pandemia. Então agora está 0,47, está praticamente o dobro, um pouquinho mais que o dobro das leituras quando o mercado era um pouco mais comportado, quando a dinâmica inflacionária era um pouco mais comportada. Então esse número, né, por mais que mostre esse arrefecimento em relação a janeiro, ele ainda está bastante elevado, o que pode ser ali interpretado pelo mercado como um copo cheio ou um copo vazio. Dinâmica de juro e mercado financeiro, principalmente os números futuros, está numa interpretação de copo mais cheio. É uma notícia não tão boa para o Federal Reserve,
justamente porque o CPI de janeiro foi 0,4, o CPI de fevereiro foi 0,4 e o mercado está interpretando principalmente que janeiro poderia ter sido ali algo pontual, né, um choque mais pontual, que acabou não sendo, já que o número se repetiu em fevereiro. A dinâmica toda ali, um pé em cada canoa, né, como não veio nada tudo em linha, o mercado com os olhos e a gente vê essa dinâmica aí de um pouquinho mais de apetite ao risco. Inclusive, Felipe, opiniões aqui trazem que justamente o mercado pode ser que ele já teria antecipado, de fato, um relatório quente, por isso, então a gente está vendo aí os indicadores futuros subindo agora, até mesmo, né, entendendo aí, de fato, já estaria precificado aí, de fato, essa possibilidade deste indicador ainda, né, um pouco ali mais quente neste relatório do CPI divulgados. Rendimentos, então, agora subindo aí brevemente, depois deste CPI surpreendendo positivamente, embora deve ser ali frisado, né? Foi notado ali justamente pontos a ser monitorado, principalmente em relação, podendo fazer esta pressão, mas ainda assim o indicador vem no mês, dentro, no anual, que mostra de fato essa alteração um pouquinho maior, né? Índice alimentar principalmente permanecendo inalterado, assim mesmo como o índice de inflação também no domicílio. E a gente está falando sobre inflação, né? A gente tem agora os dados no Brasil, o nosso IPCA